Bem, meus queridos alunos, então vamos à nossa revisão do caderno 1 do Sistema Aritizado para a Universidade 2020. Vamos começar pela Física 1, o assunto é termologia, certo? Aula 1, termometria. Isso vai da página 1 à página 6 do nosso material. Então, vamos mandar para vocês essa revisão. Vamos lá. Então, nós temos a termometria 1, que estuda temperaturas e medição de temperatura. Então, vamos lá. Isso é a proposta do capítulo que deve ser estudado. Primeiro, então, o que é a termologia? O que se propõe estudar a termologia? Chamamos de termologia a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico, mudança de temperatura, etc. Então, o tema básico da termologia é o estudo da temperatura, né? E as relações também com outras grandezas físicas relativas ao tema. Bem, então, o que é que vem a ser a temperatura? Temperatura pode ser entendida como a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. É a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Inclusive, recentemente, em questões no Enem, veio a tentativa de levar nós a cometermos o erro mais comum que as pessoas têm quando estão estudando o tema temperatura. Porque as pessoas têm a confusão de achar que temperatura é algo quente, certo? E, na verdade, temperatura é a agitação das moléculas do estado de um corpo. As pessoas confundem principalmente também temperatura e calor. Acham que seja a mesma coisa, quando na verdade não é. É tanto que eu quero chamar a atenção de vocês que calor é transferência de energia térmica entre dois corpos com temperaturas diferentes. Calor é energia térmica em movimento. Só que o tema calor, por enquanto, a gente vai deixar quieto, porque será estudado exatamente no capítulo 7, no tema calorimetria, ok? Portanto, vamos deixar o tema de calor de lado e vamos cuidar de termometria, de medida de temperatura, que é o que a aula sugere, ok? Então, sendo assim, o que nós vamos estudar? A termometria, como o próprio nome sugere, termometria, medida de temperatura. Ou seja, a termometria é a parte da termologia voltada ao estudo da temperatura. Então, termometria é a parte que está voltada aos termômetros, às escalas termométricas, à medida de temperatura, ok? Então, nós vamos estudar os termômetros, ou também chamar escalas termométricas. As principais são quais? Nós temos a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Esses dois termômetros são os mais importantes, os que mais caem no vestibular, por consequência de que são os termômetros utilizados pelos países de origem ibérica e pelos países de origem inglesa. Ou seja, isso é um processo de colonização, é normal, tá certo? Portugal, Espanha e Inglaterra foram os países que mais colonizaram o mundo, por isso que a escala Celsius e a escala Fahrenheit ainda é tão utilizada nesses países. Tem vários termômetros, o francês tem o termômetro de Réaumur, o escocês tem o termômetro Rankine, mas os termômetros que a gente usa como os termômetros oficiais para estudar é o termômetro Celsius e o termômetro Fahrenheit. E temos também a escala Kelvin, que é uma curiosidade à parte a respeito do zero absoluto, certo? A gente vai falar também. Então, esses três termômetros a gente dá ênfase maior, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Muito bem. Sendo assim, vamos lá. Para estudar um termômetro é preciso conhecer os pontos fundamentais. Nós temos o chamado ponto do gelo, que é a temperatura em que o gelo se transforma em água, a água se transforma em gelo. Ah, pessoal, então eu posso dizer que o ponto do gelo é o ponto de fusão? Não, porque o ponto de solidificação também seria. Então, quando a gente está falando de termometria e fala de ponto do gelo, é a temperatura em que o gelo se transforma em água, ou a água se transforma em gelo, ok? E nós temos também o ponto do vapor, que é a temperatura em que a água se transforma em vapor ou o vapor se transforma em água. Professor, gelo, água, vapor, são todos eles a mesma coisa? De forma alguma. Ok? Para termometria, não. Para calorimetria, não. Até porque eu sei que todos são H2O. Ok? Mas o calor específico do gelo, por exemplo, que está estudando calorimetria, é diferente do calor específico da água, que é diferente do calor específico do vapor. Então, quando nós estamos estudando o estado de agregação, a característica desses corpos, para cada temperatura, por exemplo, nós temos que separar. Gelo é uma coisa, água é outra e vapor é outra, tá certo? Com suas características próprias. Muito bem. Sendo assim, vamos falar do termômetro Celsius e do termômetro Fahrenheit. Quando o Celsius
criou o seu termômetro, ele teve que adotar os seus pontos fundamentais. Ele adotou 0 graus Celsius e 100 graus Celsius para o ponto fundamental. Quando Fahrenheit criou o seu termômetro, também adotou seus pontos fundamentais de 32 Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Ó, professor, esses valores são diferentes. Os valores são diferentes, mas em se tratando de sensação térmica e de temperatura são iguais. O gelo se funde a 0 graus Celsius ou 32 Fahrenheit. O gelo se transforma em água a 0 graus Celsius a 32 Fahrenheit. Esses valores de ponto de gelo e ponto de vapor são na CNTP, é bom lembrar disso, certo? Pois bem, a água ferve a 100 graus Celsius ou 212 Fahrenheit. Representa a mesma temperatura medida apenas em escalas diferentes. É claro que para todo valor em Celsius deverá existir um valor em Fahrenheit. Então, deve haver uma relação para se calcular qualquer valor que seja dado de Celsius ou de Fahrenheit. Existe sim. Para isso, vejam só, nós temos aqui dois intervalos que temos que observar. Esse intervalo A, que vai do ponto do gelo até a temperatura que a gente quer estudar, tanto no termômetro Celsius como no termômetro Fahrenheit. E temos também esse intervalo B, que vai desde o ponto do gelo até o ponto do vapor, em ambos os termômetros também. Observe bem, eu estou falando que em termos de sensação, apesar dos números serem diferentes, representa uma mesma variação de temperatura. A, os termômetros Celsius e Fahrenheit, B e B, esses intervalos representam um mesmo intervalo em termos de sensação. Sendo assim, nós podemos fazer a relação de que A está para B para os dois termômetros, ou seja, quem é A no termômetro Celsius? C menos 0. Quem é B no termômetro Celsius? É 100 menos 0, ou seja, esse intervalo. Ou seja, enquanto a água, para ir do estado do ponto do gelo ao ponto do vapor, vai de 0 a 100, observe que no termômetro Fahrenheit vai de 32 a 212. Então, vamos lá, continuando. Então, quem é o intervalo A no termômetro Fahrenheit? F menos 32. Quem é o intervalo B no termômetro Fahrenheit? 212 menos 32. Sendo assim, fazendo essa relação, nós teremos que C está para 100, assim como F menos 32 está para 180. Acontece que tanto 100 como 180 pode ser divisível por 20. Sendo assim, nós teremos que C está para 5, assim como F menos 32 está para 9, e essa é a fórmula que relaciona o termômetro Celsius com o termômetro Fahrenheit, certo? Muito bem. E a escala Kelvin, professor? A escala absoluta, o que é isso? Muito bem. Acontece que, vamos pegar o nosso termômetro Celsius, que é o termômetro conhecido por nós, né, nós brasileiros, nós cearenses, tá certo? Então, é o termômetro Celsius. Então, veja só, nós sabemos que o ponto do gelo equivale a 0 graus Celsius, que o ponto do vapor equivale a 100 graus Celsius. Nós sabemos também que a agitação das moléculas de um corpo é exatamente o que nós chamamos de temperatura. Então, o que acontece? Se nós congelássemos um corpo, fosse reduzindo a temperatura desse corpo, menos 50, menos 100, menos 200, até menos 273 graus Celsius, nesse ponto, menos 273 graus Celsius, nós teremos o que nós vamos chamar de zero Kelvin, ou também conhecido como zero absoluto. Temperatura em que? Nessa temperatura, nenhuma partícula se movimenta, então cessa-se a vida. Então seria o zero Kelvin, ou zero absoluto. Não existe zero mais zero do que esse, no caso, em se tratando de agitação de moléculas, da possibilidade das moléculas se movimentarem. Sendo assim, preste atenção, só lembrando aqui, o valor exato é menos 273,15 e não menos 273, certo? Mas para efeito de cálculo, considera-se menos 273. Então, como nós descemos menos 273, para retornar para o ponto do gelo, vamos subir 273. Assim sendo, nós chegaremos a 273 Kelvin para o ponto do gelo, subindo mais 100, nós chegaremos a 373 para o ponto 373 Kelvin para o ponto do vapor. Então, gente, a relação entre Kelvin e Celsius é igual a K igual a C mais 273. A diferença entre Celsius e Kelvin é em 273 unidades. Portanto, essa é a fórmula que relaciona a escala Kelvin com o termômetro Celsius. Professor, por que a gente usa graus Celsius, graus Fahrenheit, mas não usa graus Kelvin? Kelvin é uma escala, gente, certo? A gente usa apenas K, ok? Bem, então vejamos. Menos 273 igual a 0 Kelvin, esse dado é o mais importante de todos, que é exatamente o zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin igual a menos 273, lembre disso, não esqueça, menos 273 graus Celsius. Bem, pessoal,
Eu posso, o senhor está dando a fórmula de Celsius e Fahrenheit e a fórmula de Kelvin e Celsius. Eu poderia juntar todas elas? Claro que sim. Como C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 e K é igual a C mais 273, então C é K menos 273. Então, se eu substituir no lugar do C o por K, por a unidade de Kelvin, então nós teremos que C é quem? K menos 273 sobre 5. Então, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5, que é a mesma coisa. Eu não aconselho o aluno a usar essa fórmula geral com todos eles, é melhor fazer separadamente. Ah, mas se a questão pede quanto equivale tantos Fahrenheit em Kelvin, como é que eu devo fazer? Faz de Fahrenheit para Celsius, depois soma com 273, é bem mais simples. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, caso a questão traga variação de temperatura. Qual é a diferença, professor? No texto vocês vão perceber. Ele vai falar em temperatura ou acréscimo, diminuição, certo? A gente vai ver quando chegar nos exercícios, que dá para perceber que está falando não de temperatura e sim de variação. Então dá para perceber que entre o ponto do gelo e o ponto do vapor, para as três escalas, nós temos em Celsius de 0 a 100, Fahrenheit 32 a 212 e nós temos para Kelvin de 273 a 373, ou seja, enquanto o Celsius está para 100, Fahrenheit está para 180 e Kelvin está para 100 em termos de variação. Como 100, 180 e 100 aqui são divisíveis por 20, nós podemos dizer a vocês que ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9, assim como ΔK está para 5. E essa fórmula deve ser usada quando se falar em variação de temperatura. Não esqueçam disso. Bem, isso é o que propus nessa aula 1, é exatamente a relação entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e vamos ver o que propõe nos exercícios.